Padre Fábio, sou Edilene e tenho sofrido muito no meu casamento, pois a mãe do meu marido adoeceu e ele teve que trazê-la para morar conosco. Eu faço questão de responder essa questão, minha gente, porque é muito comum isso, né? Às vezes, num determinado momento da nossa vida, a gente tem que modificar a estrutura da nossa família. Eu até estava conversando com um amigo meu essa semana, passou pela mesma situação. Só que lá, graças a Deus, não foi um problema. Mas é claro que a estrutura da família é modificada cada vez que você tem uma nova pessoa dentro de casa. Às vezes é um sobrinho que vem, às vezes é uma pessoa que você vai ajudar, que vai ficar uns tempos na sua casa, uns dias na sua casa. Porque toda vez que entra um elemento ou sai um elemento da nossa casa, por exemplo, quando morre alguém dentro de casa, a gente vive aquela modificação que é natural do processo humano. É interessante isso, a psicologia nos ajuda a entender, e a filosofia, de uma maneira ainda mais interessante, ela vai nos dizer que as pessoas, quando elas se encontram, elas formam outras pessoas que a gente não enxerga, mas que são o fruto dos nossos encontros. Gabriel Marcel chamava isso, né? Não, Gabriel não. Martin Buber dizia que há uma terceira pessoa cada vez que duas se encontram. Que é isso que faz a gente gostar ou não do outro. É essa terceira pessoa que surge do nosso encontro. E é muito interessante a gente lidar com isso, né? O que o outro provoca quando está comigo? É disso que nós gostamos ou não. As regras da simpatia, da antipatia estão diretamente ligadas a essa terceira pessoa que surge cada vez que a gente está junto. A gente se apaixona assim, né? A gente se torna amigos assim, porque você gosta do que sobra desse encontro. É gostoso o que sobra da pessoa, do encontro entre duas pessoas. E toda vez que a gente tem essa intervenção dentro da nossa casa, quando nós temos esta modificação da estrutura, porque existe uma outra dentro, e geralmente essa pessoa, ela nos dá mais liberdade ou ela nos tira a liberdade. Que no caso, receber a sogra, né? Tem tanta história que brinca, né? A sogra que vai visitar, quanto tempo que ela vai ficar, isso é muito, faz parte da nossa cultura, mas a coisa é séria. Muitas vezes é muito difícil porque você tem que viver agora um tempo diferente em que o marido, que antes era só seu, divide então agora a atenção com a mãe que chegou. Como é que nós podemos fazer, gente? É tentando sempre minimizar o máximo que nós pudermos as consequências negativas dessa presença. E tentar descobrir o que essa presença pode nos edificar. Que a melhor forma de você conviver bem com esta nova situação é você se favorecer. Não adianta você julgar contra você. É engraçado porque muitas vezes nós perdemos a batalha é porque a gente não joga a nosso favor. Então, já está sendo difícil ter aquela pessoa dentro de casa e eu crio ainda mais resistências além das naturais que eu já tenho. Então, significa que eu estou julgando contra mim mesmo. Se eu descubro que eu vou ter que enfrentar uma situação ruim, eu vou tentar me favorecer ao máximo. Eu vou tentar descobrir alguma coisa de positivo naquilo, por mais que possa me parecer ser extremamente negativo, eu vou tentar descobrir alguma coisa daquela situação que possa me ajudar. Ou se eu descubro que não tem nada que possa me ajudar, eu não vou permitir que cresçam ainda mais os dissabores daquela presença. Eu sei que não é fácil. Toda vez que a nossa estrutura é modificada, é igual receber visita, né? Às vezes, visita é bom, mas chega um momento que você não aguenta mais. Você quer a sua casa, né? Você quer a sua casa do jeito que ela era, você quer o seu espaço do jeito que ele era. E tá igual a minha mãe, que tem 3 meses que ela está visitando uma pessoa. Não sei como é que está a situação, de qualquer maneira ela está lá ainda. Quando você tem essa presença dentro da sua casa, é muito agradável, é bom, mas muda a estrutura. Então você tem que ter a consciência de que a sua presença dentro do lar do outro, e aí vai para a sogra que está lá também, né? Que às vezes você está me assistindo, você está dentro do espaço que não é seu, e você tem que descobrir o melhor jeito de fazer a sua presença ser mais leve. Nós precisamos ser leves. E o nosso objetivo na vida tem que ser sempre isso, gente. Isso é uma coisa que o Gabriel me ensinou muito. O Gabriel gosta muito de falar da leveza do ser. E é legal isso mesmo. A gente buscar ser leve. É tão bom você conviver com uma pessoa no seu trabalho
em que ela é mais simples, em que ela não é muito complexa, que ela não complica demais as coisas, né? Isso é ser leve. Então, quando eu tenho que passar por um tempo em que eu sei que as coisas não vão ser muito fáceis, eu vou buscar os meus recursos para poder viver bem aquele tempo. Eu não vou permitir que a experiência da convivência com o outro seja pesada. Eu tive agora, né, a graça de viver nesse tempo dessas últimas semanas agora. Eu fiquei 18 dias fazendo os caminhos de São Paulo. Nós passamos pela Turquia e depois pela Grécia, cruzando ali os itinerários da visita de São Paulo. E nós estávamos num grupo de 22 pessoas. E era uma coisa que eu sempre dizia para o grupo. Gente, o melhor jeito de nós rezarmos durante essa viagem, mesmo porque os nossos ambientes em que a gente estava, a gente não tinha nem muitas vezes o espaço de celebrar a missa. Muito território muçulmano, não havia muitas igrejas católicas, as que havia nem sempre a gente tinha acesso para fazer a missa. Então eu sempre dizia, olha, vamos fazer na nossa viagem que a nossa oração seja a gente buscar a leveza. Porque num grupo de 22 pessoas, se alguém resolve ser mal-humorado o tempo todo, se alguém resolve ser pesado o tempo todo, a gente prejudica o resto do grupo. E era tão bonitinho, sabe, perceberem algumas pessoas a busca pela leveza. Quando você olhava para aquela senhora que já estava cansada da viagem, que já estava com as pernas doídas ao final do dia, mas ela renovando dentro de si, sabe, a leveza. Eu percebia isso em muita gente. Aliás, eu gostaria de manifestar o meu carinho a todo mundo que viajou comigo, ao José, lá de Limoeiro do Norte, uma pessoa encantadora que me deixou extremamente sensibilizado com a sua presença entre nós, o Antônio, irmão dele, todo o grupo que estava com a gente lá, de maneira muito especial, o José, que me chamou muita atenção. E eu me recordo que logo quando a gente começou a viagem, muita gente eu conhecia lá de Taubaté, assim, de nome, como a dona Cidinha Barbosa. A dona Cidinha, mãe da Eliane Indiane, uma amiga minha lá de Taubaté, sogra do Paulo, e a dona Joaninha também estava, que é mãe do Paulo. E a dona Cidinha era uma pessoa que eu conhecia de vista, de me encontrar de vez em quando. Mas o quanto que aquela senhora foi instrumento de Deus na minha viagem, sabe por quê? Por uma razão muito simples, pela alegria que ela me causava. Confesso para você que eu estava muito tenso na época de viajar, estava com o lançamento do livro, lançamento do DVD, e deixar a minha vida e ficar 18 dias fora não é muito fácil. Mas é interessante a gente descobrir que existem algumas pessoas que elas acabam sendo chaves para a gente poder dar conta da vida ali. Ali foi a dona Lucy, a Leila, a dona Cidinha, a dona Joaninha, a convivência, né? A Irene, a dona Isabel, tanta gente, a Glória, a dona Terezinha, mãe da Glória. Quando a gente teve a oportunidade de ir descobrindo, a Sueli, lá da Vila Maria de São Paulo, quando você foi descobrindo um por um, né? E o papel que aquela pessoa exercia na sua vida ali, naquele momento, quando a gente descobria que o cansaço era de todos, mas que ao mesmo tempo as esperanças também, a gente renovava isso no dia a dia. O grande Walter, que é o proprietário lá da empresa que fez a viagem, mais a sua esposa Lisete, o carinho deles com a gente, as guias que nos acompanhavam. Então a gente faz na vida algumas experiências práticas de descobrir que a minha vida naquele momento foi modificada, eu não estava na minha casa, eu não estava com a minha segurança, eu não estava com as minhas coisas, com a segurança do meu lar, da minha estrutura, com os meus significados, mas então eu tenho a oportunidade de tocar na leveza do outro. E aí a gente fica mais leve também. É isso que a gente precisa fazer. Quando você tem essa situação difícil, de modificação da sua estrutura, de lar, de família, busque essa leveza, porque é sempre muito importante. Não torne mais pesado do que já é. Imagina se a gente ficasse lá mal-humorado no segundo dia, eu quero ir embora para minha casa, e a gente perderia todo o prazer da viagem.